Olá, meus amigos. E startando aqui mais um podcast, um ponto fora da curva. Galera, é o seguinte, esse nosso bate-papo hoje vai ser um bate-papo bem descontraído, tá? Eu resolvi convidar aqui um amigo, o Ricardo Lopes. Ricardo, ele tem vasta expertise também nessa área de bombas, porém ele tem uma divisão, uma empresa, uma divisão que é a Hidromais Soluções, não é isso, Ricardo? Mais Mais hidrossoluções. É Hidrosoluções, isso. onde ele leva soluções com a transversão da água. Mais ou menos isso, Ricardo? É por aí. Né? E fica à Primeiramente, vontade, Ricardo. vamos Obrigado lá. por ter aceitado o convite. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade, porque um pouco os espaços estão ficando cada vez mais curtos para que a gente possa transmitir aquilo que a gente conhece. Né? Então, isso era uma coisa comum, a gente conversou um pouquinho antes aqui sobre os exemplos, né? Uhum, E hoje em exatamente. dia a gente precisa de espaços como esse e, em primeiro lugar, seria exatamente agradecer essa oportunidade, né? Nós colocamos aí, assim, sempre fomos abertos aí ao conhecimento, sempre fomos à divulgação dele, à troca de experiência. Isso é uma coisa que é bem útil, continua sendo, e aí nós vamos com certeza conversar sobre isso ao longo aí dessa próxima Dessa, hora. dessa, Né? dessa caminhada, né? Sim, sim, com certeza. Você é o caçula do negócio. Somos 10, 5 homens, 5 mulheres, 5 casais, né, na verdade, e eu sou caçula dos homens, né, tenho 3 meninas, Fernando esteve aqui recentemente, tem ainda 5 no negócio, e o negócio hoje está dividido em duas empresas, basicamente dividido em 3 até, né. Nós temos hoje a parte das bombas seriadas, que é a Bombas King, a Mais Hidrossoluções se voltou ao mercado de soluções, como o próprio nome já diz, é um pouco diferente daquelas tradicionais, porque nós estamos fazendo aí um trabalho em cima dos processos das indústrias e tentando entender como é que a bomba influencia e ou é influenciada pelo próprio processo. E estamos trabalhando também numa terceira vertente, que seria a parte de fundição. Embora nós tenhamos uma fundição, nós vemos uma carência muito grande aqui. Quem conduz hoje esse projeto ainda está bem na preliminar, talvez um projeto de 2, 3 anos, Uhum. né? Mas isso é uma terceira etapa, aí, um terceiro vértice dos nossos negócios. Tá, o que eu achei interessante a gente conversando foi que você falou assim, o cliente diz, eu quero isso, aquilo, não, dá para fazer isso. Aí você chega no cliente e diz, não, peraí, o que você quer mesmo, exatamente? A gente tem muita dificuldade de receber a informação correta. E aí tem um pouquinho da história que eu tenho que contar, porque antigamente todas as bombas iam para revendas, e as revendas costumavam vender aquilo que tinha em estoque. Não, Balcão, venda de balcão, balcão, venda venda de de balcão, balcão. E venda de exato. balcão não é uma venda técnica. Ao longo do tempo, essa parte da técnica começou a ganhar mais espaço, começou a ter aí as suas demandas, e essas demandas começaram a criar aqueles escritórios técnicos de projeto e tudo, e a fábrica hoje sente como é que se chama assim, uma carência muito grande da ponta do balcão ter a técnica ao nível que o cliente pede, porque hoje o cliente quer economia no investimento, quer na operação, quer a durabilidade, lógico que ele quer o Quer máximo, tudo, quer tudo de tudo, bom. lógico, e ele está certo, né? Errado não tá. Não, errado não está. Agora, como chegar, né, a isso, aí está sendo a dificuldade. É um caminho que envolve não só, quando você fala em bomba, nós estamos falando somente a bomba em si, mas todo o processo, como eu falei há um tempo atrás, assim, eu vou dar aqui um exemplo. Uhum. Ar-condicionado, né, de um shopping, você tem que Aumentar. aumentar a velocidade das bombas em função do maior número de visitantes, né? E diminuir quando eles não estão lá. Então, essa ligação requer aqui um conhecimento de automação, de sensores, e é o que vai comandar a bomba, ou as bombas, no caso, né? Uhum. Certo? Então, esse é um pequeno exemplo. Né? Mas como bomba é transversal para todos os segmentos, nós estamos falando aí de lazer, construção civil, mineração, enfim, cassinicultura, que é um forte nosso, tá? Cassinicultura, Cassinicultura, criação de camarão, criação de camarão. hoje ainda é o meu carro-chefe. Né? A Mas própria você passou por irrigação, várias áreas, né, Fernando? Você já trabalhou na construção civil, já sim, trabalhou em termoelétrica. sim, na verdade, assim, minha vida, eu sou engenheiro civil de formação, né? Passei 15 anos, mas fiz tudo o que eu queria fazer na construção civil. Então, fui desde o pequeno negócio, fui cálculo, cheguei, enfim, a ser gerente de concreteira, depois fui da Votorantim Cimentos,
e fui gerente de grandes obras até chegar ali no 15 anos depois e disse, bom, já fiz o que eu gostaria de ter feito. E eu aprendi a buscar desafios. Se uma coisa não for desafiante, compra ali na esquina que tem alguém que resolve. Mas é verdade, né? E a gente... parece... É bom... É engraçado, mas é verdade. Não, mas é verdade. É tipo assim, se você não quer ter problema, né? Então... Me dê a carta branca para resolver. Mas se eu entrar numa empresa em que já tem os números amarrados e eu não os conheço, eu não entro. Tá? Então a gente teve. Eu dou aqui fica uma difícil de situação. solucionar também, né? Mas eu dou um exemplo aqui bem claro, que até numa região que você conhece, ali perto ali da. Você estava comentando agora, enfim, no Rio Grande do Norte, ali perto das Salinas, né? Era uma empresa que me pediu 14 bombas de 75 cavalos, dava 1.050 cavalos. E eu disse, mas por que isso? E tudo. E fui tentando, mas encontrei uma barreira. E aí não entrei. E de repente o dono, que era do Rio, me liga, não sei como, achou meu número, me ligou, pediu para ir, eu expliquei. Eu digo, eu preciso dos números. Não, não, você pode ir e vai em frente. E fui, fiz 3 visitas nesse cliente e coloquei em todas as 3, eu cheguei ao número de 540 cavalos e nunca 1.050. Quase metade. Né? Metade. E as 3 que eu fui, 2 delas eu tive que ir num painel, dizer, tá aqui, me diga o que é que você quer, e fui explicando no quadro, passo a passo, cálculo, mostrando, e no final das contas um deles chegou e disse, não, entendemos, será os 540, mas nós já compramos uma subestação de 1.050. E assim ela ficou superdimensionada. Então ele demorou isso tudo para dizer que tinha comprado a subestação. Por exemplo, para poder meio que se justificar, né, de alguma maneira. Então no caso, a gestão estava omitindo para o CEO da empresa que tinha feito comprado com que excesso. não precisava de tão grande assim, porque faltou exatamente o cálculo. Né? Então a gente fica ali muito antenado nesse tipo de situação, somos um pouco avesso a essa, vamos dizer assim, não, tudo bem, já decidiu, eu disse, não, coloca na mesa, tá? E aí a gente tem um grupo mais seleto de clientes. Funilando certo? de novo, né? Vamos coloca na mesa aqui, vamos filtrar de novo aqui. Vamos olhar, deixa eu entender. Isso mesmo. Deixa eu entender. Né? Então, é um mercado que tem essa característica, é um mercado bastante interessante por esse aspecto. Né? E ele é um mercado que está carente de gente. Não vou nem falar capacitado. Capacitado aí é uma outra conversa, é um outro podcast que a gente vai. Né? A capacitação é outra coisa. Mas, assim, disponível para ir. Porque o meu cliente não está aqui na minha esquina, ele está lá no Rio Grande do Norte, está no Pará, está no Rio Grande do Sul, já mandei equipamentos para lá. Então, a gente tem aí realmente um cuidado muito grande com o resultado, mas não é o meu resultado financeiro, é o resultado. Lógico que eu não abro mão. Se for um negócio para. Nós tivemos uma experiência interessante com a Enel. Eu forneci 6 equipamentos para lá. Foi minha primeira obra em 2022 com a empresa, assim que nós inauguramos a empresa. E só água pluvial, 6 bombas de 50 cavalos. Né? E aí o que aconteceu? Depois de entregue, tudo bem, tudo ok, tudo aprovado. Opa, vamos automatizar. Aí eu digo, por que você não falou antes? Já tinha preparado tudo para automatizar. Né? E aí isso veio depois a informação. Aí eu digo, olha, automatizar são trocentos mil reais lá. E aí eles dizem, não, tudo bem, a gente topa, mas você tem que fazer para receber. Eu digo, não. A grande é você, eu sou pequeno. Eu não tenho que bancar com você, não. Né? Então, aí eu digo, não rolou. Eu digo, não entre. Embora houvesse uma pressão para que a gente fizesse, eu digo, não entro não, por uma questão de segurança. E não me arrependo de jeito nenhum. Por uma questão de segurança de vocês, segurança minha, sim. Lógico. Vai que do nada do nada, não, eu tenho que... exatamente, é uma multinacional. Existe uma característica bem interessante. Nós nos damos muito bem com a WEG, por exemplo, como fornecedor. Mas eu não vejo mais os donos. É tudo máquina, é tudo telefone. Então, muda de diretor, você não sabe. Ou muda de número, né? Ou muda de número. Ou muda de número. O ramal mudou. Né? Então, essa característica nós ainda preservamos. O meu telefone é o mesmo, sei lá quantos anos, já nem sei, né? Esqueci aqui. Desde a venda da Oi 3 vezes. Mas o motorista da Cagepa
né, que é a companhia de esgoto aqui, tem meu telefone, o porteiro lá da fazenda de camarão do fulano tem meu telefone. Então eles ligam e ligam mesmo, né? Não tem essa de é domingo, é sábado, tem a necessidade, nós tudo bem, eu estou cansando um pouco, a idade vai chegando, né? Estou tentando delegar para alguém, mas é fato. Isso eles têm esse acesso, eu não mudo o número, não é o meu particular que eu entrego para eles, porque Uhum. nós aprendemos uma coisa. Quando se fala em camarão, porque foi, como eu disse, o pontapé inicial nosso foi a carcinicultura, E foi a abertura de portas também, abertura de né? Porque. portas, uma expertise que nós desenvolvemos equipamentos. Ainda hoje eu estou desenvolvendo equipamentos sob sigilo, não vou nem lhe contar, depois eu lhe conto em off. Mas aqui em público ainda não. Deu certo com aquele parceiro? Sim, sim, mas aí, na verdade, assim, quando ele fala em parceiro, vamos nos colocar aqui, né? Esse eu posso colocar É. abertamente, né? O Franco foi 100% conosco. E o problema seria encontrar um óleo, né, que não, como é que se chama? Não Contaminasse, né? contaminasse a água em caso de vazamento. E ele apresentou realmente um produto que está perfeito. Só que eu parti para uma solução que estava na gaveta e Hum. não era de hoje. A gente tem lá um pacote de ideias, né, que vão no seu devido tempo vão acontecendo. Engaveta ali, Engaveta ali que guarda, aquilo ali né? vai Não esquece, acontecer. Não, guarda. às vezes eu esqueço, né? Tem que bolar de Não, novo, mas puxa do não ar. é que esqueça, é porque Mas ainda não chegou na vez dela, é seguindo uma não chegou ordem. na maturidade, o mercado. E é muito difícil você lançar um produto, né, novo, quebrando paradigmas. Quebrar É. paradigma custa caro. Colocar para testar, fazer um protótipo, fazer tudo isso é difícil. Então, o que é que a gente começou a perceber? A gente aguarda a demanda do mercado vir e aí começa a trabalhar em cima dele. É um pouquinho assim, o time é diferente. Antigamente você ia, desenvolvia e lançava. Eu tive um. Pronto, nós fomos em 2009, ganhamos o Prêmio Inovação da FIEC, com um sistemazinho de pressurização. Diga-se passagem, 2 anos depois, a Siemens veio com o pendrive fazer tudo que eu tinha desenvolvido durante o ano todinho, né? Mas, enfim, faz parte, né? Aí, o que é que aconteceu? Prêmio Tu viu, Inovação. tu viu aquela história, meu pai que contava, né? Que disse que o Brasil foi tirar onda com um japonês, Hum, pegou, fez uma agulha fina, mas fina mesmo, que nem no micrômetro dava pra medir essa agulha, né? Aí hum, mandou pro Japão. hum. Aí o Japão foi e devolveu a agulha com um furo. Pronto. É por Por aí, aí, né? por aí. Mas foi assim, incrível, porque assim, a gente realmente levou um ano, grandes investimentos e tudo, teste nisso, naquilo, tudo funcionando. E aí chega o fulano e diz, rapaz, eu tenho aqui no pendrive, jogo para você. Desceu da Alemanha direto naquele instante, né? Então, o que é que a gente. E quando a gente foi prêmio inovação, foi interessante, porque um dos consultores entendeu que aquilo ali era. A ideia era tirar a caixa d'água de prédio com sistema pressurizado e tudo tal. E ele chegou e disse assim: Ricardo, eu quero falar com você. Eu fui lá, né? E no consultor e tudo. Aí ele disse: Olha, eu gostei muito, mas eu queria uma solução bem baratinha. Aí eu disse: Doutor, mais barato eu acho que só uma roldando, uma corda e um balde, para o senhor puxar a água para cima. Porque não tinha realmente assim, uma condição de fazer algo que naquele momento fosse em conta, por conta da tecnologia, dos valores dos itens, que hoje já estão mais, vamos dizer assim, acessíveis, né, e fáceis de encontrar. Ah, entendi. Mas assim, Fernando, e como foi? Porque assim, você foi Ricardo. Oh, desculpa, Ricardo, eu Não, tô com o a nome cara é a do... mesma. Parece. E A como cara é a foi? mesma. É, porque assim, o seu pai foi o fundador da Bombas King, né? Sim, E que é tão renomado até hoje, e sim, tá no mercado até hoje. isso. E você foi o filho rebelde que não quis seguir de início o trabalho, foi para o mundo afora, para o mercado, desbravar a parte civil, a parte, né? Essas experiências fora para trazer para si e para a empresa depois? Como é que foi esse negócio aí? Mas sim, sim, houve algo nesse sentido, mas não foi nada planejado, né? Na verdade, Aham. assim, quando por ser o número 7 dos 10 filhos, né? Quando o papai tinha também, o papai está hoje com 98, graças a Deus está conosco, né? E o que é que acontece? Ele sempre incentivou a gente a viajar, conhecer, sair, né? Aprender, né?
E o que, ao longo do tempo, a gente fez isso. Só que, quando eu cheguei dentro na empresa, já tinha 6 na frente. Né? Embora Uhum. tivesse vários negócios, tinham 6. E aí eu fiquei ali meio um aspone, né? O famoso assessor de nada, né? O que é que aconteceu? A minha vocação realmente já estava prescrita desde a quinta série, que eu ainda fiz um teste lá e deu. Eu disse, olha, você vai ser administrador ou engenheiro, mas sua área é meio matemática e tal. E eu tenho isso ainda até hoje, né? E aconteceu exatamente isso. Eu fui fazer o vestibular, tive a opção lá de arquitetura, passei, perdão, passei não, arquitetura, fiquei classificado. A administração passei em engenharia civil, disse eu vou pela engenharia civil, né? E aí segui essa linha, realmente passei 15 anos trabalhando em cima, mas como eu disse, comecei com a reforma, fui para barragem, fui para cálculo de estrutura, fui para cálculo de estrutura metálica, fui para concreto, gerenciar a Supermix concreto aqui no Ceará. Aí depois fui para um A passo para Supermix era Votorantim. Votorantim, não? Não, a Supermix, na verdade, ela era de um grupo de Minas, Grupo Cauê, e depois que eu fui para a Votorantim, quando eu saí, a Votorantim comprou a Supermix. Ah, Ela entendi comprou, agora. tanto é que um mês depois que eu saí da Votorantim, eles me chamaram para conduzir a própria A Supermix própria aqui, Supermix. e eu disse, vou não. Ele disse, mas tu sabe de tudo, tu conhece a gente. Eu digo, por isso mesmo. Eu não vou, eu já conheço, cadê o desafio nisso? Não tem, né? Então tinha esses aspectos realmente, assim, que é um pouco de ideologismo, né? Que para mim ainda funciona e continuo dentro dessa linha. Dessa linha, né? É, Mas por que exatamente a não, recusa? não, por isso, pelo desafio. A falta de desafio para mim, ou seja, aquilo que eu já conhecia, eu queria Então coisas tu não se novas. limita, né, Ricardo? Não, não, nesse aspecto não. Engraçado, né? Não Não, chega nessa não, comodidade, porque o não. que a gente observa e vê algumas empresas é que elas se limitam àquilo, morreu. Tá bom, deu sombra, o Só, time, tem essa, o time tá ganhando, estão na sombra, não tem um eu, porquê, eu mas também não deixa de ser um caminho para vou lhe fadado ao convidar, fracasso, não, vou né? lhe convidar para poder exatamente ver como é que nós estamos trabalhando dentro da nova empresa, em que eu tenho hoje 5 frentes novas, certo? 5 Uhum. unidades de negócio dentro, como se fosse uma empresa incubada. Tá? Porque exatamente isso, existe a sazonalidade, existe vamos dizer assim, a dinâmica do mercado, né? Ela pode chegar e nos matar uma empresa da noite para o dia. Né? E Isso é a verdade, isso é concorrência verdade. a concorrência está aí, a gente já teve aqui uma experiência muito, eu vou dizer até gratificante, porque nós fomos assediados por empresas de fora, nós vimos as grandes entrar, né? Não que viessem com o intuito de nos quebrar, vamos dizer assim, né? Mas Nos vieram eliminar, avassalando, né? vieram Mas com vieram. força. E a marca, né, como você disse, papai fundou a empresa em 62, 61, perdão, mas na realidade os negócios vêm desde 1921, quando o vovô fundou o primeiro comércio aqui. Né? Então, a Pascoal de Castro Alves é uma empresa que tem, ainda hoje, se você for para o interior, o nome é É forte, ainda forte. hoje. Quer dizer, ela foi uma empresa de mais de 100 anos. Né? Nós fechamos a empresa exatamente por uma questão de que foi interessante, ele era um armazém, vendia de tudo, e na década de 70 você tinha avião, você tinha lancha, você tinha ferragem, máquinas, tinha bomba logo, lógico, mas o que é que aconteceu? Começaram a aparecer as empresas especializadas em bicicletas, nós fomos várias décadas lá, representantes da Monarch. E aí, se você deixa aquele negócio, tintas, apareceu uma loja só de tintas, você deixa aquilo ali, aí vai deixando, no final ficou só bombas. Ora, se eu sou fabricante de bombas, né, e vendo a bomba, e eu vendia mais caro para manter exatamente as revendas em pé, não tinha sentido a gente manter a empresa. Faz Certo? sentido. E aí nós tivemos que fechar e nessa aí ficamos basicamente sediados aí com a indústria, né, com foco na indústria. Mas hoje o nível de trabalho de vocês, na decorrência da continuidade do caminho que vocês seguiram em relação seguir em relação a Bombas King, hoje a Bomba tem a própria marca, né? Sim, sim. Hoje, se você tirar o nome Bomba, né? Tirar o nome Bombas da logomarca de vocês e deixar só aquele. Só o King, só o símbolo já. Só o Sim, símbolo ele sim, já fala por si só, sim. porque Tá. não é nada não, mas Mas deu novo.
deu o quê? Mas se você pegar, que isso é uma técnica de marketing, nós estamos fazendo isso a mesma coisa com a Mais, né? A Mais, se você olhar, a gente vê, apresenta o símbolo. O Mais Hidrosoluções do nome deixa o pessoal curioso para descobrir que símbolo é aquele, que isso é o que É o que acaba. instiga, né? Então gera uma Existe. escassez na cabeça do curioso, do cliente. Porque a gente viu, tem algumas coisas bem interessantes, né? Enfim, a experiência nossa a gente vai somando, não é porque eu sou mais experiente do que você, não é bem assim. Mas tem vivência, né? Tem uma E tem vivência e a gente as pegou alguns particularidades. pontos, algumas particularidades, né? Por exemplo, eu consigo hoje fazer uma didática de ensinar como funciona uma bomba com um cordão e um peso em que você faz o giro, você mostra o que é torque, Seu mostra sério, o que cadê é. o cordão e o peso aí? Ah, na hora. Né? Consigo. Não, é bem simples, mas Não, eu sei. é fácil até explicar aqui manualmente, porque se você pegar um cordão com um Mas peso. esses métodos, o Ricardo, é o que realmente funciona, até tu levar para uma sala de aula existente, tu joga ali a constante, os fatores, o delta, isso, aquilo, outro, aí começa que trava a cabeça das pessoas, de alguns que não conseguem ter o entendimento, ou quem não tem o hábito de vir estudando, Não é mais acompanha. difícil, exatamente, é mais Isso. difícil de acompanhar. Então, quando tu usa de uma analogia simples e fácil, o cara absorve de imediato. Mas é onde eu trabalho e ganho talvez mais espaço, porque não adianta. A imagem, né? É, O pessoal guarda 85% daquilo que você apresenta em imagem, guarda 15 ou 20% daquilo que você apresenta em escrita. Né? isso é Então a verdade. gente tem aí uma coisa, é simples a ensinar. Só que quem me ensinou isso, eu vou até dar o nome dele, Zé Carlos Teixeira Moreira, foi um consultor da Votorantim, e ele falava uma coisa muito certa. Ele dizia assim: disse, olha, quando você for ensinar algo a alguém, imagine que a vovozinha, sua vovozinha está lá na frente, querendo ver o netinho e bater palma e entender tudo o que ele diz. Pô, eu ia falar de cimento, eu ia falar disso para a vovozinha. Então eu tinha que falar uma linguagem que fosse, né, vamos dizer assim, mais. O range de entendimento fosse maior. E aí você tem que conciliar um pouco de técnica com um pouco de prática, e isso me deu aí realmente um bom, vamos dizer assim, uma boa facilidade de fazer coisas que são didáticas e buscar esse De mercado, repassar, de né? repassar, de tentar fazer com que haja esse entendimento. E a gente gosta, certo? Isso aí é uma natureza nossa. Nós, durante talvez aí uns quase 10 anos, nós tivemos dentro da empresa um curso chamado Centro de Treinamento King, CTK. Por ele passaram em torno de uns 3.500 pessoas. Bacana. Né? Ainda, Não, ainda tem? não, a gente quer resgatar. Pois resgate, rapaz. Mas a dificuldade é grande. De encontrar profissionais Não, que das queiram. vacas gordas das outras épocas, que naquela época, na década de 70, 80, você trazia pessoal de avião, dava hotel, era a semana toda, eram 5 dias de aula, os 2 expedientes, né? Dentro da empresa, dentro da fábrica, vendo tudo que estava acontecendo. No sábado era o dia da oficina, a turma melava a mão de graxa mesmo para Sim, montar a entrava bomba. mesmo. E Pé de era, cabeça no chão de fábrica. e era sobre bombas hidráulicas, não era bombas King. Então o cara saía de lá entendendo sobre bombas. 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 Né? E aí, muito bem, era o que a gente queria. Né? E aconteceu realmente. Ainda tem gente hoje com um brindezinho, com um manual daquela época, com um diploma. E é muito legal quando você vai para o interior, lá da Bahia, encontrei um cara que puxou um catálogo que eu fiquei louco, porque era um antigo colorido que a gente tinha, e eu digo, me devolve, né? Mas não podia, enfim, era um É um troféu para acervo, ele. né? É, Era um então, troféu e para é ele. um acervo didático, né? Desses manuais. E hoje a gente tem uma dificuldade, porque, primeiro, ninguém tem tempo suficiente. O conhecimento não está nivelado, né? Não. Com todos. E é difícil. Por isso que eu falo assim, eu digo, a gente vai ter que retroagir no tempo, pegar uma cordinha, uma coisinha bem simples e dizer, ó, igualar todo mundo ali, né, com peso, e girar e dizer, isso aqui é rotação, isso aqui é potência, né? Quanto maior você atirar é pressão, quanto maior o peso é maior vazão. Tem algumas coisinhas que você relaciona com esse simples Cara, movimento. muito massa É essa muito didática. legal, mas eu preciso colocar isso em prática. E a dificuldade que eu tenho é porque às vezes você cadê o público
interessado. É. O cara acha interessante, vê, mas ele não para, ou talvez não possa parar, né? Vamos dar também aqui um pouquinho Dá uma de moral pra crédito, esses caras, uma né? moral para É eles, o né? tempo. É o tempo, né? E eles não podem parar. Então a gente fica assim bem, não vou dizer encabulado, mas um pouquinho, né, na expectativa de que um dia isso dê certo. E aí começam as ideias de jogar nas telas, fazer. Eu digo, é uma maneira de atingir, né? O pessoal que está sempre assim, mas tudo bem. Se eu conseguir ensinar alguma coisa, a gente né, vai ficando mais satisfeito, ficando Uhum. grato aí pela divisão aí dos conhecimentos. Seu Célio, dá um closet aqui. Deixa, deixa eu pedir para essa galera que está nos assistindo aí para se inscrever no nosso canal. Já compartilha, pessoal. Já compartilha aí, já dá um curtir. Manda aí para quem tá. Manda esse link aí para quem nasceu nu, pessoal. Pronto. Já, né, cara? Para quem está nascendo. Para quem tá nascendo. Manda no nosso canal aí, manda pra frente. Deixa eu dar uma tomada aqui rapidinho. Ó, o nosso podcast, ele tem um oferecimento da Roupaf. A Roupaf é nosso patrocinador. A Roupaf é um grande distribuidor aqui de rolamentos aqui do estado do Ceará, né? Localizado aqui no Maracanaú. Roupaf Rolamentos, distribuidores. Detém das maiores marcas no mundo hoje, como a TIM, que é a SKF. Prolube Lubrificantes. A gente falou da Prolube, não foi? Com o grande Franklin. VNP Contabilidade e Cortez e Gonçalves Assessoria. Fernando, cara, Ricardo, por que eu quero chamar de Fernando? Cara, Pode chamar. Tem gente que me chama de Marcos, por que eu não vou responder? O Fernando é ficar doido. Agora eu vou falar que nem no Piauí, é porque a lataria é a mesma, pô. Tu quer que eu faça o quê? Tem o grande. A Samaria, inclusive o Marcelão veio aqui, né? O Marcelo, assistiu o podcast dele. Né? Sim, assisti. Mas a Samaria, ela também foi um grande pontapé inicial contigo, né? Junto com a Mais Hidro. Na verdade, ele é meu maior cliente, tá? Em termos de número de bombas, eles têm mais de 120 bombas nossas. Nós temos em torno aí de uns 800 equipamentos. Então você vê aí já rodando, já fornecido ao longo aí dos 20 e poucos anos, né? Então desses equipamentos eles têm em torno de 120, eles têm hoje o que nós chamamos aí e não conseguimos comprovar porque nós não fomos a fundo, né? Mas que seria a maior bateria de flutuantes num só local. São 56 equipamentos, né? Está aqui em Pendências, no Rio Grande do Norte. Então, rodando redondinho. Na verdade, rodando redondinho. Na verdade, aí vale aqui agora, né, o parênteses, porque nós estamos aqui dentro de um ambiente de conversa. Mas como é que aconteceu? Nós fizemos, na época que a gente começou realmente com o Cristiano nos ajudou, bem no começo, aqui em Paraipaba, nós colocamos algumas bombas e tudo, bombas pequenas e tal. E em 2006, nós colocamos um equipamento lá com teste na Queiroz Galvão, ainda era Queiroz Galvão. Na parte de construção civil. Mas lá na própria Potiporã, que antes ela pertencia a Queiroz Galvão. Né? O Cristiano comprou dela. E aí nós fizemos um teste, não deu resultado, mas era o flutuante para mostrar uma série de vantagens que a gente entendia que existiam. E aí, ok, a turma saiu de lá, era uma mudança de gente. E, acabou. Pegamos minha trouxinha, voltei com o flutuante e uns, sei lá, 4, 5, 6 meses depois, me liga uma pessoa chamada Maria, até hoje ela está lá no setor de compras, né? E sempre passo lá, falo com ela e tal. E o que é que aconteceu? Ela chegou para mim e disse, olha, alguém me ligaram lá para a empresa, enfim, Ricardo, tem alguém procurando um flutuante. Eu digo, ué, quem é? Aí falou, disse, olha, Maria, acabei de sair daí, tem 4 meses, fiz o teste, mas mudou, saiu fulano, tem gente nova, estamos precisando de um aqui. Você tem? Eu digo, tenho. Precisamos para amanhã. Eu digo, não é bem assim, né? Mas eu estava falando com ela e tinha 2 flutuantes na frente. Me lembro até dos valores. Na época, cada um era... O flutuante é o que exatamente? O flutuante, na verdade, é assim... Na analogia, né? Na analogia... Não, mas claramente ele é um casco de fibra de vidro, onde a gente coloca a bomba e em vez de você construir toda aquela... fazer a obra civil, as margens de um mangue, que normalmente camarão é mangue, né? Você simplesmente lança ele e faz a conexão com o mangote, né? E ele fica lá acompanhando, inclusive, o nível da maré.
Ele Olha que funciona, interessante. ele é bem interessante em relação até o próprio desempenho, né, de funcionamento dele, o tempo de operação dele. Ele tem uma série de vantagens e, obviamente, deve ter outras desvantagens, né? Mas ele tem uma série de vantagens em relação às bombas tradicionais, né? E eu tinha feito todo esse trabalho mostrando isso, enfim. Aí a Maria me liga dizendo: estou precisando e tal, porque a gente está aqui com emergência. E botando E pressão. botando pressão e olhando dois flutuantes na frente, eu disse: mas eu não posso vender, porque isso vai para um cassinicultor lá do Rio Grande do Norte. Mas aí eu disse assim: pera aí um minutinho. E liguei para o fulano lá, disse: fulano, teu amigo aqui, teu Queiroz Galvão, está precisando desses teus flutuantes. Aí disse: Ricardo, quanto eu paguei? Eu vou dar até em número. Eu disse: olha, era 35, tu me pagou 30, está faltando 5. Se a Queiroz Galvão pagar, é dela. Depois você me dá. E assim aconteceu. Né? Olha que Então, nós interessante. começamos, foi bem interessante. Aí nós Legal essa colocamos, virada de chave, né? mas aí teve mais. Quando a gente colocou essas primeiras, vamos dizer, as primeiras unidades, na época o gerente lá do grupo me chamou e disse: não, nós queremos ampliar, queremos fazer uma casa de bombas com 20 equipamentos desses. Para mim era o que eu queria, né? Era o meu pontapé inicial Era. mesmo assim. Aí o que é que aconteceu? Nós fizemos uma ideia básica do que era. Uhum. Ele refutou porque ele disse assim: não, do jeito que você está pensando, não, porque a gente precisa de construir uns canais, umas coisas. E eu disse: fulano, não tem necessidade disso tudo. Eu, poxa, vim da construção civil, conheço, né, o mercado, sei do que está. Não tinha necessidade. Aí ele disse assim: não, mas aqui é Queiroz Galvão. Então quem diz assim: aqui tem que Aqui ter obra. tem. Aqui tem. Ah, eu disse: não, tudo bem, ok. Aí o que, que Patrão aconteceu? manda, né? Patrão, ué, eu vou fazer o quê? Né? Tem que Nessa obedecer. hora eu estava aprendendo ali como é que funcionam as coisas. Aí quando deu assim, com umas 2 ou 3 semanas, 7 horas da noite, ele me liga e disse: Ricardo, dá para você vir aqui? Pô, são 400 quilômetros, né? Eu digo: dá, não tem Ah, problema tranquilo, não. é Para pertinho, é quando? do Eu disse: lado. amanhã, 7 horas da manhã. Aí eu digo: pode ser 8? Como diz assim, essa é uma horinha. E aí eu Deixa eu tomar cheguei o lá, café, né? mas cheguei lá 8h05, 8h05. E aí eu tinha um Fiatzinho Uno e tudo tal, aí parei, o carro todo sujo, pegando poeira e tudo. Aí ele disse: olha, nós temos um problema na construção porque o terreno é instável. Eu digo: aham, ok, Não isso tinha aí nem, eu já sabia, eu não mas tinha nem tudo bem, não notado, tinha né? nem notado. Aí o que, que aconteceu? Eu achei super interessante. Ele disse: como era a sua ideia? Aí eu disse, peguei o dedo assim no para-brisa traseiro do carro e fui dizendo: assim, assim, assado, fui riscando, fui colocando todos os detalhes, inclusive com cronograma aqui no para-brisa. Aí ele olhou e disse assim: é isso que eu quero. Eu disse: deixa eu tirar uma foto, pelo menos, né? E foi assim que começou o No para-brisa fornecimento lá, no empoeirado. para-brisa empoeirado. Empoeirado. Eu E eu, sabia que tinha alguma serventia, um para-brisa oxe, empoeirado. e retinho como é o do carro. Então começou ali o projeto. Dali surgiu um projeto, né? Dali surgiu um projeto. Nós tivemos aí, eu tinha um prazo de 6 meses para colocar ele em funcionamento. Com 3 começou a cair água e com 6 eu tinha entregue tudinho. Certo? Engraçado, dali surgiu um projeto. Hoje são quantos flutuantes? Hoje são 56 dentro dessa bateria. Ela é A gente está realmente falando de de um, de um, um, um de um cliente cliente, e né? uma bateria, mas nessa fazenda ele tem 80 e poucas bombas. Vai passar para 64, certo? Então eles entenderam, né, aí sim já na mão do Dr. Cristiano e do Moacir, que é o filho, né, que conduz os dois, o Moacir mais à frente hoje nessa parte de Uhum. bombas, eles entenderam o seguinte: os sistemas flutuantes são muito mais práticos, embora em maior número, eles são mais fáceis, qualquer problema que você tenha, Puxa ele ali, puxa, resolve resolve é fora. uma fração pequena. Essa bomba que nós temos aí, que eu E chamo a pode, e Cockload, pode trabalhar em sistema de redundância, em backup? não precisa, porque são 56, aí ele Ah, então nem tem o porquê, não tem né? o porquê. Então, um deu problema, não vai fazer Não falta. faz. E eu sou assim, outro dia me pediram aqui outro dia, perdão, já faz mais de década, né? Aqui no Aracati me pediram 4 flutuantes. Quando eu fui estudar a situação, eu disse: mas por que 4 se 3 funcionam? Ele disse: não é reserva.
Mas Digo, homem, deixa a bomba do lado de fora, que é o que queima, que pode ter algum problema, então usa 3, né? tá, o pessoal vai perguntar, mas você não quer vender, não? Mas só me perguntaram várias vezes. Você não quer vender, Só que é rapaz? onde a gente ganha, É, né, a exatamente aí. confiança, quando você é aberto, quando você eu faço muito, às vezes é o seguinte, deixa eu testar. Né? Se eu não tenho certeza, ainda hoje, um cliente me pediu, disse, olha, aquela bomba que você me presta de novo, para eu testar aqui uma situação. Né? Eu também, eu do carcinicultor. E a gente faz, não, eu tendo a capacidade, eu tendo o equipamento, tá na hora eu faço mesmo. Né? Então tem muita coisa que você acaba se relacionando com o cliente, desenvolvendo esse tipo de solução em conjunto. Eu não sou o dono da razão. Né? O bolso é do cliente, dói nele. Né? Então a gente tem que ter essa empatia. Tem que ser justo, né? Tem que ser justo, tem que ser uma coisa que Valorizar o seu, mas também valorizar valorizar o... e é interessante. Essas coisas, como elas acontecem, né, vão nos dando aí realmente algum tipo de crédito, mantendo aquele, vamos dizer, aquele nome que a gente zela por ele. Não é venda única, né? Não, Não se torna uma venda única. não. Hoje eu até brinco. Se o doutor Cristiano ele não me compra, né, da Potipor, ele não me compra bomba, ele começava a pedir. Ei, tantos, tantos e tantos, né? Então, mas é a relação, né? Então, às vezes eu chegava lá e no final das contas, eu dizia, ó, tá aqui. Eles, não, vamos aqui brigar pelo preço e tudo faz parte também. E, pô, já entreguei, né? Como é que faz? Né? Então, tem isso. E a gente vai atrás realmente. Não estou falando do doutor Cristiano, mas é interessante que a gente lida assim com o mesmo grau de atenção com o pequeno. Porque existe uma população de pequenos na esperança de que De tenha crescer aquela também, mesma, de né? crescer, E precisando tem da mesma atenção ou maior. Porque a gente já pegou várias a vezes. estrutura deles é pequena, Não, né? e a percepção é diferente. Ele diz assim: diz, olha, eu estou precisando de uma bomba de 40 cavalos. Ele não sabe vazão, ele não sabe pressão. Eu digo, mas por que 40? Porque o meu vizinho tem. Então, a referência dele é o que ele tem ali na mão. Sabe? Se o cara É. tem um de 40 está dando certo, eu também quero um Então de não tem 40. como errar. Não tem como errar. Aí a gente, poxa vida. E não é bem assim. O cara errou, né? E aí, por um de 25 resolvia. Talvez errou porque já se referenciou por alguém que estava errado, Pronto. e aí Né? o erro Ou, progressivo. pronto. Eu tive agora uma recente, era 25 e o cara foi na onda de alguém e comprou uma bomba de 60 cavalos. Eita! Aí ele depois, quando ele mesmo chegou e disse, eu fiz mal besteira aqui, em vez de lhe escutar, comprei a bomba. E era usado e tudo. Acabou que ele vendeu e deu certo aí comprar conosco, mas, 3 vezes a capacidade dele. não funciona. Né? Existe uma coisa, pronto, ponto fora da curva. Ponto fora da curva, você pode ver de duas maneiras, né? Positivo e negativo. Né? O ponto fora da curva que você está falando são aqueles que ultrapassam a média, é o que você está Exato. querendo Os que, dizer. os Né? que se destacam. Se destacam por algum motivo. Né? Mas em bomba é ruim, porque a curva do equipamento está Olha, traçado ali o desempenho. E se você sair da curva, a bomba vai ter alguma resposta negativa. Ela vai ou vai cavitar, ou vai aumentar a corrente, alguma coisa. Né? Então, tecnicamente, o ponto fora da curva da bomba não é legal. Mas, e é isso que a gente fica brigando, cara. Ei, olha, na curva, como é? Então, muita gente vai pela tabela e a gente vai pela curva. e Né? É legal, então difícil. bombas tem que ser uma exata. Mas aí que tá. É interessante. A bomba deveria ser, era até então, quando você não tinha alguns vamos dizer assim, equipamentos, como inversor de frequência, por exemplo. Porque ela Correia, partia, né? Era um off, né? e correia, polia, mudava a rotação, aquela coisa toda. Né? Então, hoje você tem um equipamento que ele pode variar em função do nível de onde ele está. Ai, que Pode interessante. variar em função do teu processo. Por exemplo, eu posso colocar hoje uma bomba que na medida em que você quer manter uma temperatura lá de algum, sei lá, né, de algum equipamento constante, e aí ele começa a aquecer, precisa de mais água, a bomba responde, vai e volta. E essa variação é como se ela fosse andando na curva, né, navegando na curva, certo? E isso é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o advento da tecnologia tem que ser aplicado corretamente. Não é só achar que aquilo vai Que aquilo resolver. vai resolver o teu problema Não, e
e você achar que, empurra aí que dá certo, ok, probabilidade de dar é de 50%, ou dá ou não dá, né? Porque, Fernando, fala assim da curva. Ricardo, Rapaz, você vai... rapaz, eu vou Mas levar eu um. vou lhe atender, eu vou lhe responder sempre. Vai me perdoar, Ricardo. Não, fica tranquilo, Não, tá em casa, ó. estamos em casa. Porque o pessoal fala da curva, mas as pessoas só enxergam a curva como um gráfico e acham que aquilo não é real, né? Então, quando a gente fala dessa curva Sim. de diferencial da bomba, que essa curva pode se tornar negativa quando ela sai da curva. Vamos, vamos Vamos, lá. vamos chegando aqui. O que acarreta em si, fora cavitação, reflete no processo? A Não, quebra pode chegar? não, chega com certeza, com certeza, tá? Nós tivemos assim, a cavitação é uma coisa que até então ela assim era abominável, não podia acontecer. Não, hoje há situações em que você sabe que vai acontecer e não tem equipamento Que que consiga. resolver. Aí o que, é que o pessoal faz? Isso já entrou na área técnica, já entrou até com uma certa aceitação, certo? Eu disse, olha, vai acabar o rotor de quanto em quanto tempo? 6 em 6 meses. Ok, você vai colocar isso no seu custo operacional. Simples assim, certo? Consegue Mas, predizer, então? sim, você já sabe que aquilo vai acabar. É como um pneu de carro. Vai, roda 30 mil quilômetros, 25, 28, 30, 40, não sei. E depender Então, do líquido que ele está bombeando do também, né? líquido, do processo e tudo, você vai ter que trocar, certo? Então, isso estou falando aqui, são casos mais Sim, específicos, né? sim, Não é sim. tão, não é tão, mas eles acontecem. O que acontece é o seguinte, quando você foge da curva da bomba, do melhor rendimento, há tendência a um aumento para a direita da curva ou para a esquerda da curva, né? São os dois pontos aqui que a gente analisa. E tendência, né? Por isso que Tendência. é curva de tendência, né? E quando vai para a esquerda, né, que a gente, se você olhar aqui o gráfico, para a esquerda ele vai para zero. E se você, né, pegou aqui uma curva de bomba, normalmente ela vai aqui, né, de trás para frente, ela vai Certo. crescendo e vai reto até o fim. E ali é a zona de escorregamento. Quando ela entra ali, ela pode de repente cair para zero. Certo? De uma vez. Uma vez. Sim, porque se você olhar pela curva, ela é realmente reta. É uma zona linear. Né? Cadê a bomba, seu Célio? A bomba que estava aqui, Tem seu Célio. curva? Cadê a bomba, seu Célio? A bomba sumiu. A Tá bomba aí, sumiu. aí, Ricardo, pega aí a bomba aí. Tá aí, vai. Essa bomba aí, quem fez pra mim foi o seu Zé Roxinho. Opa, olha aí. Mais ou menos isso aqui, né? Tá aqui. A bomba tá. Rotor ou impelidor interno? Não, impelidor é o nome americano, né? Mas se então usa. Mas rotor é o mesmo. rotor. É o rotor. É Então, o no rotor. Brasil, Ceará, então. Rotor, mancal. Então, em pleno. Rotor, né? O mancal. Então, em pleno funcionamento. Pã. Sim. Sucção. Sim. Recalque. Recalque. Perfeito. Né? Uhum. Em pleno funcionamento, a bomba trabalhando aqui a todo vapor. Sim. Do nada ela pode despencar a zero. A vazão, sim. É como se você chegasse na pressão máxima dela. A pressão máxima dela nós chamamos de shutoff, né? Então entendi. como se ela chegasse na pressão. Por isso que existe uma curva, ela sobe a pressão e aí a vazão tende a zero. Então, nesse momento aqui, vamos supor que uma bomba que vai a 500 metros cúbicos por hora até 100, mas se ela subir muita pressão, quando ela chega em 100, ela não vai para 90, para 80, ela zera. Caraca. É o que a gente chama de escorregamento. A água fica ali e não consegue passar. Não consegue passar. Não, fica aprisionada, vamos dizer assim, no sistema. E externamente, o que ela denuncia? Barulho, temperatura, vibração. Então, cabe a galera da expensão já ficar ligado, né? Pois é, aí é onde nós estamos adentrando no seguinte sistema. Nós vamos monitorar os equipamentos. Pronto, aí vamos lá. Vamos à condição de monitoramento dos equipamentos. Muito Mas nós estamos falando de algumas empresas de grande porte que têm essa condição de monitoramento. Nem sei. E quando... Vamos lá. Então vamos lá. E também algumas empresas que têm técnicos, né, bem elaborados, pessoas que conhecem do processo exatamente e entende do componente, né? Do equipamento, do ativo. E quando não se tem, cara? Porque a técnica, em alguns casos, ela está muito escassa. Mas é onde nós estamos trabalhando, tá certo? Então, o que é que acontece aqui?
aqui abrindo já, ó, e abrindo, quando eu digo abrindo, aí sim, né? Você disse, pode falar, se você pessoal, quiser dar um siga recado nesse, forte. é a tendência de mercado, né? O que é que acontece? Você diz claramente, existe uma carência dentro das próprias empresas, porque o número de equipamentos começaram a ganhar tecnologia. E as pessoas não estão, aqueles mais antigos não estão tão alinhados com as novas tecnologias. A velocidade A com que a velocidade tecnologia está foi está sendo assim, maior do que o que pronto. as pessoas estão conseguindo absorver. Pronto. Antigamente você tinha uma curva de crescimento no conhecimento, né? É isso. E aí as pessoas iam aprendendo, a tecnologia vinha, só que agora ela deu Era gradativo, né? Eu posso dizer assim, a minha opinião, né? Ela é bem controversa, mas eu diria assim, a partir do momento da pandemia, a coisa teve uma virada, né? A tecnologia atropelou, né, o conhecimento. As pessoas pararam em casa, ficaram, e a tecnologia teve que vir para atender as pessoas que não mais saíam de casa. Veio aí a inteligência artificial era uma coisa, né? Vou dar aqui um exemplo aqui porque é tanta coisa correndo, né? É verdade. Em 1965 foi o ano que eu cachoeira, nasci. na realidade, né? Ótimo. 1965 foi o ano que eu nasci. 1965, papai foi para o Japão e trouxe uma TV de 5 polegadas. TVzinha de 5 polegadas. Aquelas TV que na década de 80 chegou aqui no Brasil. Certo? Quer dizer, 15 anos depois. 15 anos A depois. diferença é que quando ele trouxe do Japão, era 110 volts. O transformador, para fazer ela funcionar, era maior do que a TV. Mas a gente ia para o sítio com ela e assistia lá um monte de rabicho. Um carro e a família, o outro e o transformador, né? Então foram 15 anos para chegar no Brasil. Pois e é pior que era isso mesmo. Era um saco aquele transformador com um botãozão, com um LEDzão. Né? Então, o importante é que o papai trouxe a tecnologia. Poxa, e aqui eu assistia lá, Disneyland na época, né? Era domingo, O né? Mickey Mouse era preto e branco, tudo bem. Era um risco. Mas o que acontece? De fato, houve uma velocidade da tecnologia cresceu realmente. E o que é interessante, você pega ali, você está vendo aí pelas mídias aí, o Jô Soares entrevistando, né, que era o Bill Gates em relação às tecnologias do futuro, e ele falando do celular. Né? Como é que o celular ia ser? Como é que ele é hoje? Ele falou em 84. 84 ou 86? Mas é isso que você fala, é visão. Sim. É enxergar aquilo que os outros não enxergam. Mas é isso que se você pegar 1936, o filme aqui, Tempos Modernos, 1936. Com o Charlie. Você tinha um monitor vigiando os funcionários na tela, que parecia um LCD da vida. Era, verdade. Mas, você pegar em 62, saiu os Jetsons com o carro voador. Com o carro voador, com os micro-ondas, com o robôzinho limpando. Tá? Então, o que nós estamos tentando ver é o que vai acontecer no futuro. Né? O que vai acontecer nesse caso aqui é muito simples. Não vai ter mais gente capacitada, não é pela incapacidade em si, incompetência, é verdade. É pela demanda. Nós estamos falando em bomba, e mais uma vez, bomba é transversal a todos os setores: irrigação, cassinicultura, construção civil, lazer, tudo que você possa imaginar pega água. Tudo que pega água pega bomba. Né? É verdade. Então e as tecnologias que estão acontecendo aqui, a necessidade, você não pode parar, os riscos, né, que sejam financeiros, sejam sociais, com a falta d'água, são absurdos, políticos até. Né? Se alguém quiser perder a eleição, deixe faltar água na sua cidade. Aí arruma problema. Aí arruma problema. Né? Então, a tendência é você monitorar tudo, e aí, antes que ele começar a sair dos seus parâmetros, seja ele de parâmetros elétricos, seja ele de vazão, de pressão, vibração, alguma coisa, ele já dá os sinais, você recebe, e com a devida antecedência, você vai recuperar. Nós estamos falando de uma preditiva, sim, mas é monitorar, né, os sinais da bomba para que a gente possa fazer a preditiva devidamente organizado e sabendo já os sintomas que ela tem. Né? Do contrário, espera-se quebrar, parar o processo, correr feito louco, a culpa é trabalhar de dentro de uma reativa. Pronto. E procurar um Judas. Pronto. Então, a gente pegou aqui algumas situações, vale até lembrar que a própria CAGES, na época, nos chegou uma vez e disse assim, enfim, a gente
tem a turma que a gente lida lá dentro, né? E um deles chegou para mim e disse, cara, estou com um problema muito sério, era tipo uma quinta-noite agora, quebrou uma bomba, se não me engano era Chorozinho, alguma coisa, faz alguns anos, já não me lembro onde era direito. Alguma subestação deles. Era. E aí o que aconteceu? Ele disse, quebrou tal, nós estamos precisando do rotor urgente. E eu disse, cara, eu não sei se eu tenho, mas eu vou olhar amanhã cedo. Por acaso eu tinha um. Eu disse, fulano, corre aqui que tem um. Mas como é que nós vamos fazer? Porque tudo é licitação. Eu digo, tu pega, leva, depois que tu resolver o teu problema, tu volta aqui e a gente vai conversar. Né? E aí, mas são poucas as situações, porque isso eu não tenho. É. Aí ele tem que correr mesmo e revenda. E a revenda não vai fazer isso, não vai abrir a E, qualquer hora. e olha lá vai. se ele não correr de estado afora, né? Não vai. Né? Então a gente tem assim tem um lado social que a gente entende também. Né? Não é só esse de chegar e dizer, vou morrer de ganhar dinheiro com isso. Não. Eu quero ser justo, eu quero fazer uma coisa que seja interessante, mas assim, uma coisa eu sei, o meu cliente, num futuro breve, não terá a capacidade de monitorar. Não estou falando só bomba, não, estou falando vários outros equipamentos. Tanto que quando a gente fala em monitoramento, o principal item que eu monitoro é o próprio motor. E aí não precisa ser de bomba, pode ser de outra coisa. Né? Então eu vou ter capacidade de fazer a operação não, perdão, o monitoramento das operações, não só de bombas, mas também de outros equipamentos. Isso está dentro do nosso potencial. Eu vou fazer? Não, eu quero que quanto mais gente fizer, quanto mais empresas fizer, melhor. A confiabilidade, disponibilidade, Pronto. né? Então tem O assim processo. eu sempre coloco assim para o pessoal dizendo o seguinte: o nome da empresa, na verdade, sim, é Mais Mecânica Integradora de Soluções. E essa integradora quer dizer o seguinte: você tem uma solução, lá não tem, Beltrano não tem, senta aqui, a Pix é grande, eu não vou comer essa Pix toda. Né? É Eu quero uma verdade. fatia. Tem hora que eu quero um pouco mais, tem hora que eu nem aguento. E aí a gente faz esse. E eu coloco todo mundo na mesa e digo para os meus clientes: olha, estou comprando Cicrano, Beltrano, Cicrano. Você quer comprar direto dele? Ou você tem esse item em casa, ou consegue comprar com uma condição melhor do que a minha? Né? Eu abro, dou essa especificação tranquilo. As nossas propostas, quando a gente pegou no começo, e era o mercado, era assim mesmo, dizia assim, olha, é um sistema de bomba flutuante com isso, com aquilo, blá, blá, X mil reais. Né? E aí o cara perguntava, mas o que é que eu estou comprando? Aí eu disse, não, isso aqui está tudo escrito. Aí chegava o nosso concorrente, X mil menos alguma coisa. Né? E o que é que ele tinha? O cara não sabia. E a gente também não, mas desconfiava que era algo menos do que a gente. E, no final era, né? Mas, Item faltante. Não, eu vou te dar aqui um exemplo. A bomba que é Coqueluche nosso, que é essa que nós temos aí umas 700, 800 em flutuante, ela pesa 300 quilos. A do meu concorrente pesava 230, perdão, era 70 quilos de diferença. Numa carcaça. Então é muita coisa, né? Então falta material. Enquanto a nossa bomba durava em média, pronto, eu tenho lá pela própria Potiguporã, chegou a durar de 12 a 14 anos a carcaça, e trabalhando 24 horas com água salgada, a do meu concorrente, hoje ele já até fechou as portas, mas ele trabalhava em torno, o quê? 4 a 6 anos. Eram 4 equipamentos que ele colocou lá, durou 4 a 6 anos, contra de 12 a 16, assim, mais ou menos a média nossa, né? Então, que era a espessura da carcaça. Né? Mas conta, né? Impressionante. Conta. Então, a gente tem assim a gente chama a nossa bomba, eu particularmente chamo Fusca das bombas. Né? Porque é uma bomba que tem 19 itens diferentes, cara. Qualquer um mexe. Você saca fora, troca o rotor, troca o selo, não tem muita... É uma bomba robusta. E bota para rodar. E bota para rodar. E não atrapalha teu processo. Não. E joga água e pronto. E vai-se embora. E acabou. É uma bomba, ela realmente é resistente, não é porque é minha, não. É porque a gente não sabe fazer bomba, como alguns dizem, né? Cara, tu não sabe fazer bomba, não. Porque vocês deixam aí... A bomba durando 15 anos, então não sabe fazer bomba mesmo, não. Né? Então a gente teve assim, mas é o perfil nosso. Então, dentro desse perfil, a gente diz o seguinte, ó, o equipamento tem que durar na mão do cliente. Né? Não é uma coisa da boca para fora, não. A gente tem umas... Eu hoje... também acho. Aí vou fazer aqui, acho né? olhando para a câmera, olhando né? para a câmera, olha para a câmera. Quem tiver uma bomba chamada K1, que é a nossa primeira bomba, eu saio comprando onde eu encontro.
Essa bomba tem 40 e tantos anos, né? Da década de 60 até 70 e 80 e poucos a gente ainda tinha, né? Me devolvam essa bomba, por Eu favor. sei, mas virou uma peça vamos assim, vira para decoração, né? Mas o que aconteceu? Essa bomba, quando eu estava nos primórdios ainda da parte de sistemas flutuantes, estava no escritório lá do centro, aí me entra uma senhora e reclamando, dizendo assim, vocês fazem a bomba King, a gente estava eu e meu irmão Pascoal, que é um outro, trabalhava conosco, hoje o Pascoal tem uma parte de confecção. E aí o que aconteceu? Ela chegou reclamando, né? Ela saiu, foi atrás de comprar uma peça, isso foi em 2000 e pouco, 2001, 2002, não me lembro. Aí a gente chegou e ficou assim, olhando um para o outro, ela assim, bem revoltada, por que isso, por que aquilo, reclamava, e a gente, calma, o que foi que houve? Vocês, eu estou procurando a peça da bomba, e aí todo mundo aqui na vizinhança diz que só vocês têm, mas que vocês não fabricam mais. Aí eu fiquei assim, né? Disse, alguém, mas que bomba é essa? Isso é uma bomba que meu pai me deu em 1963. Aí, Porra! aí eu olhei assim, como me dizer assim, provável não ter, né? Mas aí era uma K1 e ela estava assim, revoltada, porque não tinha peça e a gente teve que explicar. Disse, olha, um custo de A senhora fabricação. idosa de bengala. Mas minha senhora, mas a senhora queria por quê? Para puxar a água do navio de Noé? Como é que foi o negócio? Talvez a história de foi meu pai que deu, né? O afeto com aquele. Sim, sim, com. Podia ser isso, eu não sei, mas a gente acabou não conseguindo resolver, né? Porque também ela não deu muito espaço. Na época a gente chegou e disse assim, não tá, a bomba Então saiu de a mim, a bomba bomba se saiu de mim. tornou algo pessoal para ela. E é muito, é engraçado. Essa bomba ela foi marcante, né? A bomba chama-se K1, Ela deve né? ter construído algo com o pai dela, provavelmente, né? Talvez, Que mas eram as marcou. bombas que tinham no começo. Quando o papai construiu a fábrica, não existia nenhuma, nada. Aliás, até hoje, né, nós somos aqui praticamente a primeira e uma das poucas ainda no Nordeste com fábrica de bombas. O resto está tudo para o Sul e Sudeste. Né? Ah, isso é Então, verdade. Isso é então verdade. Sul-Sudeste. é desafiador você estar numa região, né, em que a logística para o Brasil é ruim, os custos, né? Por exemplo, o motor vem de Santa Catarina, vem do Rio Grande do Sul, é tudo meio que na contramão, né? E aí a gente, mas enfim, o nosso mercado é esse, né? Então tem muita coisa aí que a gente já viveu e está vivendo, mas vai ver as mudanças que estão chegando. Nós não podemos fechar os olhos a elas. Isso é Estão aí, verdade. nas ventas da gente. Só tem que estar preparado, né? Ou Nós se estamos, preparando. nós estamos nos preparando. E a Né? visão de futuro, Ricardo? Inovação, Olha, mais soluções, tecnologias. inovação, tudo que você falar hoje em tecnologia tá dentro do escopo. A questão é essa, como nós falamos agora há pouco. Se você for para o passado, as pessoas. Então, Ricardo, a tecnologia também é igual a água, é transversal a tudo. Tá passando exatamente isso. E o que eu acho interessante é assim, é que tudo aquilo que você tinha no passado e imaginava que ia ser impossível acontecer, um carro voador, É, se só um em desenho. robô andando dentro de casa, uma comida sendo feita, apertando um botão, né? Como é que se chama? Um aparelho que lhe desce até o mapa. Tem um filme também de 50. Eu vi alguns filmes puxando por aí, por isso que eu falo alguma referência em relação ao filme. Quinto elemento. Tem um filme. Não, Quinto Elemento, não. Tem um filme de 56 americano que o cara vai exatamente seguindo como se fosse um Waze, só que em vez de ser a voz do aparelho, é o cara lá passando o rádio, né? Mas é porque naquela época não se imaginava Que chegasse nesse ponto. existiria. Então o cara disse, olha, pega a estrada tal, o melhor caminho para chegar não sei o quê. E coisas. Então, o que é que você pode imaginar daqui para frente? Tudo. Não tem nada que você chegue e diz assim, vai ser um absurdo. Infelizmente ou felizmente, né? Algumas coisas, por exemplo, estão operando hoje, se opera a 5 mil quilômetros de distância. É verdade. Né? Monitora assim. Monitora. Você vai ver hoje do outro lado do país. O raio-x, que hoje é uma mesa dessas aqui, que o cara põe você ali na máquina e dá não um raio-x, não. Aquilo sei lá, é você digitalizado, né?
Então, as tecnologias realmente elas estão assim, bem avançadas. Não tem o que a gente chegar e dizer hoje, o que você espera? Eu espero que as mudanças, né, que eu aceite essas mudanças, me adapte a elas e conviva com elas. Porque muitas coisas elas vão realmente E mudar. agregue com ela. Agregue, porque elas vai ser um choque. Como já está acontecendo hoje um choque de gerações tecnológicas, né? Sim, de Hoje, fato. os exageros aí das tecnologias, exageros que eu digo assim, em termos de número, de novidades, você acha que está antenado, quando você olha para o lado, alguém já passou Já ali. faz tempo. Não, é isso aí. E é isso aí, pessoal. Ricardo, obrigado por ter vindo de novo mais uma vez, aceitado o convite. E eu não errei o nome no final, né? Não. Acertei. Mas você sempre acerta. Isso aí é como eu disse, a gente responde sempre. E é isso aí, galera. Esse foi mais um podcast Ponto Fora da Curva com o ilustre Ricardo Lopes. Tamo junto, um abraço, um beijo, um cheiro e um queijo. É nóis!